Vou acelerar por conta do tempo mesmo e aqui admirar a coragem, não é louvar, é admirar a coragem do Dr. Norberto Garcia. Não é fácil vir a público defender um regime que não só é incompetente, como na minha perspectiva também é ilegítimo, não é? Porque um regime legítimo deriva da eleição popular e em Angola nunca ficou provado que o MPLA tem sido resultado de voto popular. Pelo menos nunca ficou provado. Já tivemos essa discussão, por isso é com ela que eu abro. Também fez aqui referência aos 10 filhos e diz que o problema de Angola é a questão da natalidade. A taxa de natalidade é muito alta. E tentou salvar a dizer que faz com planeamento porque tem condições. Não é certo. Nós não somos muitos, nem na distribuição de habitantes por quilómetros quadrados, nem na disponibilidade de recursos. Há muita terra, podíamos até ser o dobro da população que temos hoje, podíamos ser 70 milhões, há território suficiente e há recursos suficientes. Há má distribuição. Porque o Dr. Norberto Garcia consegue sustentar 10 filhos e os outros angolanos não conseguem sustentar sequer um. Porque há má distribuição de riquezas. Isso, 15 minutos é pouco tempo para discutirmos tanto, por isso é que também faço uma nota. Talvez não devêssemos ser tantos no painel para permitir falarmos mais, mas enfim, vamos descer aqui. 50 anos de independência, o presidente falou muito sobre isso no Estado da Nação. Lembrar que em 1975 éramos cerca de 6,5 milhões de habitantes, hoje somos quase mais de 30 milhões, quer dizer que multiplicamos a população por 5, por 6, por 5,5, prontos. Se crescemos, naqueles dados que o presidente apresentou, para ser compatível ao mínimo que tínhamos no tempo da independência, que já era pouco, por isso é que lutamos, porque se fosse suficiente, os nossos pais não lutariam, nós tínhamos que crescer 5 vezes mais em números de hospitais, de escolas, de estrada. Tudo que cresceu o país tinha que crescer 5 vezes mais para ser igual ao tempo da independência, que para nós não era suficiente, repito, por isso é que lutamos. Mas nós não crescemos nessa proporção. Alguns cresceram até mais, mas a maior parte da população angolana não cresceu. E há vários pontos que podíamos destacar na independência, mas eu vou falar só 4 minutos para termos essa interação, então vou acelerar aqui um pouquinho. Sobre a soberania, nós temos que ter a capacidade de tomarmos iniciativas próprias sem interferência de outras forças. Isso é que é soberania, capacidade de tomar decisões. Mas hoje nós somos reféns do FMI. Aliás, eu só vou dar um exemplo por cada fala, por conta do tempo, mas o exemplo mais recente é a subida dos preços dos combustíveis. São eles que definem quando sobe, quando desce. Nós não temos soberania nesse quesito. Dignidade. Acho que o doutor Helder já falou que nós passamos do colonizador branco para o colonizador preto. A maior parte da população angolana não tem dignidade. São novamente subservientes dos seus próprios irmãos agora. Liberdade. Nem falar. Temos até presos políticos igual ao tempo da PIDE. Não crescemos nada. Autonomia. Quem controla a nossa comida. Da cantina da rua até os grandes armazéns estrangeiros. Nós não temos autonomia na comida. Quem não controla a sua própria comida, não vamos falar mais de outros setores. Vamos parar por aqui. 50 anos. O que é que ganhamos? Posição 111 no índice global da fome. Dos 13 países pior colocados, não é? Angola. Posição 120 no índice global de democracia, está entre 160 países, quer dizer que só temos 40 atrás de nós. Posição 118 na liberdade de imprensa, percepção de segurança, mortalidade infantil, que já foi aqui dito, percepção de corrupção, acesso aos serviços primários de saúde. Ou seja, onde é mau, nós estamos no topo, e onde é bom, estamos sempre na cauda. Simples. Segurança alimentar, cerca de 7 milhões de angolanos vivem com insegurança alimentar, desses cerca de 2 milhões de forma aguda, que não sabem sequer o que vão comer. Não têm noção do que vão comer. Comer é que é o problema da Angola, doutor. Estamos aqui a falar de muita coisa, mas o nosso problema agora, básico, é comer. Primeiro, e quem não come, né, dizem os filósofos, nem sequer pensa. Primo viver ainda é filosofar, é o princípio filosófico. Agora, doutor, prova-me que eu estou errado. Eu não estou aqui a dizer, o doutor falou várias vezes que esse é um problema de mentalidade. Ok, mas mentalidade de quem? Quem detém o poder tem maior responsabilidade. Se é mentalidade das pessoas, então o que é que está cá o governo a fazer? Qual é a responsabilidade do governo nesses 50 anos, se tudo que se apresentou como problema aqui é mudar a mentalidade das pessoas? Se tem de começar a fazer, temos que começar a fazer, quer dizer que em 50 anos não fizemos. Onde é que estava quem nos governou durante 50 anos que não colocou na mentalidade das pessoas, porque aqui vem a questão do ensino, é através do ensino que se educa uma sociedade.
O sistema de ensino é tão precário que não se colocou nas pessoas durante 50 anos o que tinha que ser feito. E o doutor está a nos dizer hoje o que temos que começar a fazer. Então, se temos que começar a fazer, obviamente que não será com quem ficou durante 50 anos, porque não fez, não começou a fazer. A aceitação da doença é o primeiro passo para a cura. E me parece que o MPLA insiste em não aceitar que é a doença da desgovernação desse país. Eu apresentei números, o Emerson apresentou, podemos passar a noite a apresentar números. Estamos mal. E agora, se não estamos, o doutor prova-me que estou errado. E se estamos mal, a culpa é vossa. Eu atiro diretamente, mas vou-lhe dar o tempo de responder, para eu também ter o tempo de uma fala não é você que me vai dar tempo para responder. Quem vai dar tempo é o... Não, são os nossos 15 minutos. Não. São os nossos 15 minutos. Não vai dar tempo. Quem vai dar tempo... Eu podia continuar a falar, doutor. Não. Mas vou deixar que responda para eu ter mais tempo. E aqui está, são os nossos 15 minutos. Aqui está a arrogância de quem quer governar. Eu não quero ser governo, doutor. Bom, eu não lhe interrompi, já me está a interromper. Está a ver como é que as coisas são. Disse, é que vocês têm muita dificuldade. Vou só fazer uma fala muito rápida, doutor. Eu não lhe interrompi. Sim, vou deixar que fale. Eu vou deixar que fale. Eu não lhe interrompi. Se o doutor disser alguma mentira durante o discurso, eu vou ter que rebater. Eu não lhe interrompi. Porque nós combinamos aqui, quando chegámos, e aqui está a dificuldade que vocês têm. Você disse que eu tenho coragem de cá vir. Não sou o único, o MPLA está cheio de corajosos. Tem outras pessoas que têm coragem de cá vir. E sabe o que é que eu venho cá? Porque a tua verdade não é toda a verdade. A tua verdade é muito pequena. Muito pequena. E por isso é que nós temos coragem de cá vir, porque da forma que tu abordas o tema, parece que nós somos todos um bando de bandidos. O que eu, nem de perto nem de longe, vou-lhe permitir, porque, na verdade, a nossa dignidade como pessoas implica que nós saibamos responder às coisas na sua verdadeira dimensão. Eu já aqui admiti que temos problemas, portanto, se eu disser que isso é uma Alice no País das Maravilhas, estamos a mentir. Eu nunca vou dizer isso. E não é a primeira vez que você está comigo num debate, já estivemos no AMBO, onde de facto trocámos impressões relativamente àquilo que são as minhas posições, mas o que sempre me admira em ti é o radicalismo com que tu abordas o tema como se a razão fosse toda tua. Não é verdade. Nós temos que aprender a dizer uma coisa que é esta. Este governo é um governo legítimo e por isso é que tem uma Assembleia Nacional, tem um governo, tem os tribunais que funcionam com normalidade. A legitimidade decorre de um processo eleitoral havido em 2022, que você, se não concorda, é um problema seu, não é um problema geral, porque se fosse assim o país estaria parado. O país não está parado, o país está numa dinâmica e ainda há dias houve a abertura do ano parlamentar. Portanto, significa que afinal estamos a andar no bom caminho. Vocês, e já agora, por teu caso em concreto, é importante que se perceba que todos os problemas têm uma parte da verdade e têm uma parte da mentira. E aqui a mentira é aquela que estás a colocar num exagero que eu acho verdadeiramente grande e com uma dimensão que não faz sentido. Até estou um pouco admirado com esta fala de hoje. Parece que o meu amigo vem mesmo com 4 pedras na mão para, enfim, desbravar aquilo que tem que desbravar, mas entendo que os problemas que o país vive, fome, sim, eu disse aqui e admiti e admito que há efetivamente o problema de fome, mas o problema da fome de Angola não é o problema igual ao problema da fome da faixa de Gaza, não é igual, porque aqui em Angola nós temos um problema de distribuição alimentar, nós não temos falta de comida. Está a perceber? Não é falta de comida que nós temos em Angola. Nós temos em Angola um problema de distribuição alimentar. E como é que isso se faz? Que é isso que eu quero que você ensine às pessoas. Você disse agora aqui que a distribuição da riqueza nacional, etc. Bom, eu acho que a distribuição da riqueza nacional está a ser minimamente equitativa. Minimamente equitativa. Minimamente equitativa. Não estou a dizer que está equitativa. Não estou a falar português, que é uma coisa que todos percebem. Minimamente equitativa. Porquê? Qual é a taxa de pobreza que nós temos? E você indicou aqui, mais de 7 milhões de pessoas. São todas as pessoas... Insegurança alimentar. Meu caro, eu estou-me a basear nos teus números. Sim, os 7 milhões são insegurança alimentar. Angola tem mais de 35 milhões de pessoas. Se é verdade, ou seja, sendo certo, que assim é que está correto, sendo certo que é um número considerável de pessoas neste Estado, nós temos a obrigação de olhar para este segmento com olhos de ver. E há um programa que, felizmente, ainda agora o Ministro do Planeamento fez lançar em relação à possibilidade do acesso ao microcrédito para que as pessoas possam ter alguma autonomia. Há a situação ligada ao Coenda, os projetos do Coenda, há a situação ligada
a projetos relacionados com a projeção da atividade familiar, por forma que se saia deste cenário. Porque eu volto a dizer uma coisa, que é esta que é fundamental explicar. As pessoas têm que ter autonomia para poderem caminhar. Nenhum governo vai dar condições diretas às pessoas. Os governos vão criar condições para que as pessoas possam trabalhar, para que as pessoas possam ter oportunidades. E é isso que vai ser a distribuição da renda nacional. A distribuição da renda nacional não se faz com doações, faz-se com trabalho. E nós estamos a dizer que tem que ser assim. Agora, que o governo tem responsabilidades em relação à fome, tem. Porque as pessoas não podem passar fome. E como é que isso se faz? Primeiro, quais são os países que nós conhecemos com este exemplo? Estados Unidos, China, Europa, um banco alimentar. Está em curso, banco alimentar. As pessoas têm que ter a possibilidade, a partir deste banco alimentar, serem abastecidas com o mínimo indispensável para não passarem fome. Porque o governo tem essa responsabilidade, número 1. Número 2, criar condições essenciais para que as pessoas possam ter a iniciativa privada de desenvolver um negócio. Porque é isso que também nos falta. Porque se vê muita gente cá para Angola e tem negócios milionários a partir daquilo que é normal, e o exemplo é muito simples. Quem está a comprar o feijão em Angola? Por que é que nós não podemos transacionar isto aqui? Os cereais, uma parte da comida que é produzida no país, quem são as pessoas que vêm comprar? Nós podemos fazê-lo, também podemos. Eu vou dar um exemplo muito simples. Está aqui na zona do Morro Bento, de umas senhoras que eu conheço, que foram muito inteligentes. Disse até, filho, aqui em Angola só não trabalha quem não quer. Eu estava a correr e encontro duas senhoras a venderem fruta nos carros de mão, ali na padaria. A padaria 24 ou 24 horas. Ponto de um ponto de mercado. E diz assim a senhora, eu faturo 80 mil kwanzas por cada carro. 160 mil kwanzas por dia, vezes 8, vezes 6, quanto é que isso dá? E eu estava a conversar com os jovens que estavam lá ao lado, um com o tênis da Nike, e outro com o iPhone. E ele assim a dizer, porque este governo não dá nada. Eu disse, olha, então por que não vendes o iPhone e vendes esse tênis e fazes o mesmo trabalho que a senhora está a fazer? Está a perceber? Está a ver a diferença? Você é empresário, você está a arranjar o Jardim da Cala, não é? Não. Você está a arranjar o Jardim da Cala. Não. Você tem, isso aqui é mentira. Você tem... Fez mal o trabalho da casa, você doutor. tem, não é trabalho. Não tenho nenhuma prestação de serviço ao Estado. Não, você tem. Estou a lhe dizer. Você tem fazenda. Não tenho nenhuma prestação mas Estado. você fez tem, mal o trabalho da casa, doutor. Você tem fez mal o trabalho de casa, o que é normal. doutor. O que é que eu quero ver? Não sei se está a perceber. Eu estou a falar da iniciativa privada. Eu sei que você é empreendedor. Sou. Aliás, você disse isso no primeiro encontro que tivemos. Sou. Então, por isso é que eu estou a dizer. Exato. Pronto, eu não estou a falar a todos. Estou a falar com mas disse uma dados. mentira. Entretanto, o que é que eu quero, o que é que eu gosto de ver nas pessoas? É a iniciativa privada. A iniciativa para que as pessoas possam ser autónomas e não depender do Estado. O Estado não tem emprego para todos, é impossível. Então qual é a importância do governo? Se as pessoas devem viver por si, o que é que estão cá a fazer? A minha pergunta foi essa. Não altera as minhas palavras. É o que o doutor está a dizer. Desde a primeira... O Estado cria condições. Sim. De políticas públicas, exatamente, vamos chegar. Públicas, é onde está. Para efetivamente as pessoas se materializarem, se resolverem. Na base do princípio da igualdade, da oportunidade, na base desses princípios. E é assim que se faz acontecer, e é isso que eu estou a dizer aqui desde o início. Foi isso que eu disse. 2, nós precisamos de perceber que o Estado em si não é o garante de tudo. Exatamente. Nós temos que potencializar as pessoas. Exatamente. Quando o meu amigo saiu do AMBO para aqui, você certamente pagou o seu bilhete, ou veio de carro, teve que usar os meios que você tem à sua disposição para se poder locomover nos termos e condições como fez. Portanto, o que nós temos que olhar com verdade é em que posição Angola está, em que condições Angola está relativamente à fome. Nós temos que resolver o problema destas pessoas. Mas não é um problema de falta de comida, é um problema de distribuição. Foi o que eu disse. Doutor, é um problema relacionado, ainda estou no meu tempo, é um problema relacionado com... Sim, mas eu falei 4 dos 15. Não, eu não estou com 11 minutos. Tá, eu falei 4 dos... É verdade. Então calma e dou-lhe a palavra. Está bem. Vamos aqui começar. Eu vim do AMBO e vou-lhe contar uma coisa engraçada, como o doutor gosta de contar também facto histórico. O buraco que matou a minha mãe em 2014, na Estrada Nacional 130, ainda está lá. Multiplicou-se. Agora eram 1, agora devem ser 7, aquela zona. Isso é que é problema de atraso. Como é que um buraco numa estrada nacional, nós estamos a falar em escoar o produto que matou a minha mãe em 2014, por isso é que eu tenho memória, até agora nunca foi intervencionado. Ponto 1. Ponto 2. A verdade não é minha, doutor. A verdade ou é ou não é.
Não pode dizer que a minha verdade... Não, não existe minha verdade, nem a verdade do doutor. Existe verdade. E os números que eu lhe apresentei são números verdadeiros. É sobre isso que eu quero discutir. O doutor chegou onde eu queria que eu chegasse. Na questão de criar condições, políticas públicas para que as pessoas se materializem. É isso que o governo não tem feito. Vamos só entender. Falamos da questão da legitimidade, eu vou fazer uma passagem aqui muito rápida. É uma questão de conceito. O doutor trouxe aqui conceitos que tornam um governo oficial, não legítimo. Okay? É diferente. A abertura do ano parlamentar, os governos, os tribunais oficializaram o governo, não legitimaram. O governo é legitimado pelo voto do povo num processo livre, justo e transparente. Coisa que não é o nosso processo eleitoral. Isso é só a tua opinião, né? Está bem. Eu tenho dados, não é opinião, eu tenho números. Não é minha opinião. O nosso processo eleitoral é gratuito. Pode até ser livre, mas não é nem justo, nem transparente. Por isso, o governo que resulta de um processo que não é livre, nem justo, não consegue apresentar, em resumo, as atas, que são os votos do povo, faz com que não seja legítimo. Quem legitima o governo são as pessoas. Ponto 1. Ponto 2. O doutor me disse que eu disse uma mentira, mas depois, na sua narrativa, não disse qual é a mentira que eu coloquei. Porque o que eu apresentei são números oficiais. Então não pode desconstruir a minha fala acusando-me de estar a mentir, quando na verdade não disse nada que eu menti. Banco Alimentar, que o doutor faz referência, nós já tivemos antes das eleições de 2017, Reserva Estratégica Alimentar, fomos buscar milho à Argentina. Mas toneladas. Fomos buscar... Não, estou a trazer um paralelismo. A questão não é trazer para reservar, a questão é produzir. E o governo tem que criar condições para que as pessoas produzam. E eu não sou do tempo do colonializador português, mas quem é sabe que as pessoas produziam primeiro para comer. O excedente levávamos no comerciante da aldeia, que levava para os grêmios, e dos grêmios ia para os silos que estão ao longo da linha de férrea e exportávamos. Quer dizer, comíamos e sobrava para exportar. Hoje estamos a fazer o processo inverso. Estamos a trazer de fora milho da Zâmbia. Milho vem da Zâmbia e nem chega para comer. É por isso que eu disse, em 50 anos, desgovernaram em vez de governar. Porque governação, numa definição simples, é resolver o problema das pessoas, é satisfazer as pessoas. Se eu disse aqui que em 1975 éramos 6,5 milhões e comíamos, hoje somos 35 milhões e não comemos, nós marcamos passo para trás. O Emerson apresentou os números. Estamos a resolver agora o problema de países que resolveram na década 80, 90, 70, 80, 90. É que nós estamos a tentar resolver hoje. Nem estamos a resolver, tentar, porque a fórmula que estão a aplicar na saúde não vai funcionar. Sou técnico de saúde, eu trabalho na saúde há 15 anos. Saúde antes de resolver, antes de hospitais de referência, é na comunidade. Nós temos muito problema de sanidade mental. As pessoas estão malucas, se eu posso usar esse termo, porque não sabem o que vão comer amanhã. Isso também é saúde. Não é só fazer hospitais de referência. E mais, na educação é a mesma coisa. O Teixeira apresentou, eu disse aqui, temos pouco tempo, mas podemos passar a noite a apresentar números. Vamos mostrar que houve mais desgoverno do que governação. Se metemos 6 milhões de crianças no sistema de ensino, ficaram quantas fora? Igual o número, 6 milhões. Se em 1975 só tínhamos 2 milhões, acredito que não tínhamos outros 2 milhões fora do sistema de ensino. Quer dizer que nós caímos. Não basta apresentar números do que foi feito, é preciso ver a proporcionalidade e ver o nível de satisfação das pessoas com esses números. Senão não é governação, é desgovernação. E o doutor, eu quero que me prove que eu estou errado, não que me acuse de mentir. Prove que eu estou errado. Vamos lá é simples quanto isso. Vamos lá ver se nos entendemos. Sim. O teu erro está no teu exagero. Porque você ainda os números são oficiais. Você ainda há bocado disse que estão 35 milhões de pessoas a passar fome. Não, doutor, não. É um erro grave. Você disse isso. A internet está aqui. Eu disse 6 milhões em segurança alimentar, 2 milhões em segurança alimentar aguda. Se o doutor mentir, vai me obrigar a intervir. Quando você fala, eu fico calado. Está bem, doutor. Só não mintas, por favor, doutor. Está a ver a diferença entre nós? Sim. Você quer governar. Não quero ser. Olha, outra mentira. Você não tem. Você quer governar. O teu nível de arrogância é tão grande que se ainda não és governante, já estás assim. Eu imagino no dia que tiveres poder. Não me desconstrua. Vamos falar para os internautas. Eu faço ideia. Não me faça Vai ataques. ser um problema muito sério. Não me faça ataques. Vamos falar para os internautas, porque não fica bem para a postura do doutor. Eu estou a explicar. Quem quer ser governo vai para um partido político. E eu estou há mais de 30 anos nesse país e nunca militei por um partido político. Porque estás a dizer mentiras. Você disse que um buraco matou a tua mãe. Em 2014. Deixa-me só dizer isso. Sim. Para já, os meus pésames, porque sempre que morre alguém é um caso sério. Exatamente. Mas, se cada buraco que nós temos cá
tivessem que matar pessoas, então estaríamos todos mortos. Não, estão a morrer. Agora, a segunda maior causa de morte coloca, depois da malária, acidente rodoviário. Deixa-me só dizer, eu não estou a dizer que não. E a maior parte deles por mau estado da via. Não. É verdade. Lá está você a São trazer uma narrativa errada. Não, sabe que as boas estradas estão a mentem. matar mais que as más estradas. Não. Você não sabe disso. Então, Eu sei. As boas estradas, e aqui temos que fazer mais um exercício pedagógico, é explicar às pessoas que a boa estrada que hoje foi construída não é para o excesso de velocidade. Exatamente. Que ele tem que cuidar melhor do carro, tem que fazer manutenção. Quando leva pessoas, tem que ver qual é a condição técnica da viatura. Não é só faturar. Está a perceber? Está a ver a diferença? Não, se calhar o doutor não tem... Vou pedir para falar ao microfone, por a favor. diferença entre Os internautas não conseguem ouvir. Enquanto nós trabalhamos para pedagogia também, para prevenção, para mostrar às pessoas o melhor caminho, você só está num certo... Bom, não me conhece. E aqui Definitivamente. não dá para conhecer todos, somos milhões, Ainda mas bem. eu estou a falar por aquilo que você me está a demonstrar aqui. Não, eles nunca deixam falar, os críticos são assim, né? Os críticos têm essa capacidade de serem donos da verdade e então temos que respeitar os críticos. Mas se ele quiser uma parte do meu tempo, eu também Não, há problema. Não, na verdade, nós Tempo Agora, nosso. o que temos que dizer aqui é o seguinte: o Jair, às vezes, tem assim, esta abordagem como se o país simplesmente fosse zero, o país não existe. Ninguém diz. Bom, eu não concordo com isso, como é evidente, e ele está aqui, e é tão verdade, e ele falou até de democracia, etc., é tão verdade que nós somos um país que tem efetivamente as suas dificuldades, que tem os seus problemas inquestionavelmente, e nunca vamos deixar de os reconhecer. O país tem problemas que precisam de ser resolvidos. Mas é um país que, durante esses 50 anos, apesar dos anos de guerra, mais de 27, está aqui, está firme. É um país que, enquanto uns olham para ele no pessimismo que ele olha, os outros olham para aqui com um verdadeiro sentido de oportunidade. E o que nós estamos a mostrar às pessoas é que o país está cheio de oportunidades. O país tem muita capacidade de fazer acontecer. Quem tem vontade de vencer, vai poder vencer. Por isso é que estamos a dizer, vamos criar melhores condições nas escolas, melhor capacidade na formação, melhor atenção às pessoas para que elas possam se autocapacitar e poderem efetivamente, na base das condições que o Estado vai criando, poderem efetivamente levar as coisas a bom porto. Isso sim é que é mais importante, isto sim é que é importante para a vida das pessoas, porque as pessoas têm que ter autonomia, por isso é que nós somos indivíduo, está a perceber? Mesmo quando somos gêmeos, cada um se calhar tem o seu dia de morrer, como também cada um tem o seu momento de nascer. Na vida é a mesma coisa. Esta sabedoria de vida temos que levar para as pessoas. Nós temos que levar para as pessoas a forma como elas vão poder viver, levar os seus projetos avante e fazer acontecer. É isso que nós queremos que as pessoas tenham. Sabedoria, conhecimento, capacidade de execução, capacidade de realizar, capacidade de terem autonomia própria e o Estado, em última instância, estar ali, em primeira ou em última instância, estar aí para socorrer uma situação que seja de facto importante. Portanto, é isso que nós queremos, é o país que nós sonhamos, é o país que nós queremos. Um país diferente disso não é um país real. E por isso nós continuamos a defender que isto não é uma Alice no País das Maravilhas, não é, nem ninguém me vai ouvir dizer isso. O que eu faço é olhar para a vida com realismo. E o realismo aqui é, ali onde há dificuldades, vamos ensinar as pessoas a fazer. Obrigar as pessoas, nas aspas que isso merece, a compreenderem o verdadeiro cenário. Por isso é que, quando ele fala que as pessoas têm problemas mentais, eu entendo que é um problema de comportamento e temos que orientar as pessoas a serem diferentes. É um problema de mentalidade. Nós estamos com uma mentalidade que pode não nos ajudar muito a vencer na vida. E o que nós queremos propor é mudança de mentalidade. Com a mudança de mentalidade, tudo vai ficar mais facilmente resolvido. O doutor não me provou que estou errado. Ainda. Vamos esperar.